que é a celeridade na apreciação, a diminuição da angústia, porque essa existe em todos aqueles que esperam o resultado do processo, mas acima de tudo essa facilitação, com consequência econômica e este ganho de tempo, doutora Rosângela. Sem dúvida, sem dúvida. E agora ouvindo o doutor Sérgio Tejada, que é uma pessoa, que é um magistrado que a gente diz que é um grande amigo da advocacia e desde o início se colocou e continua sempre à plena disposição da ordem, dos advogados, em poder transmitir e aperfeiçoar cada vez mais o procedimento, enfim, do processo eletrônico. Nós temos facilidades que não tem como dizer não, né? Que é aquela que tu fica no teu escritório, realmente tu pode peticionar, distribuir a tua ação no final de semana, de noite, enfim, tu tem facilidades para a advocacia que até então tu ficava ali engessado num horário de foro, sem contar ainda também na economia com relação ao transporte do próprio profissional da advocacia. Mas nós temos também uma preocupação, né? Que é uma angústia que, como ordem que tem que olhar um todo, que nós não temos só um tribunal, né? Nós temos diversos tribunais e o que é a nossa preocupação maior e quando o nosso presidente, então, o Dr. Cláudio Lamacchia, assim deliberou pela existência da Comissão Especial do Processo Eletrônico. É de que a Justiça do Trabalho tem um processo, a Justiça Federal tem outro sistema e o Tribunal de Justiça vem adotando um outro sistema. Então, isso traz por situações óbvias, porque nós temos colegas que atuam ainda, temos ali os advogados, que são chamados os mais autônomos, os mais sozinhos, que atuam tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal e na Justiça Comum. Então, para cada um, que é a angústia que o colega nos chega, ou seja, para cada um desses ritos, desses processos eletrônicos, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que saber como funciona, eu tenho que aprender. Então, essa é a primeira reação. Então, o que acontece? Como nós temos aqui a pioneira, inclusive no Rio Grande do Sul, trazido aqui, capitaneado pelo Dr. Sérgio Tejada, que foi a obrigatoriedade com relação aos processos da Justiça Federal. Ali, então, desde o início, todos os cursos, todos os aperfeiçoamentos possíveis, a OAB proporcionou em conjunto com o Tribunal, pela Escola Superior de Advocacia, de quem também onde eu sou diretora de comunicação, e ali se promoveu diversos cursos. Inclusive com participação nos colégios de presidentes, ou seja, se levou isso para o interior do Estado para aí se discutir e cada vez fortalecer mais o aprimoramento, enfim, o aprendizado do advogado nessa sistemática. E o que a gente vem percebendo? Que com enfim, do advogado utilizando o processo, ele já se acostumou, claro, é o pioneiro, ele acaba naturalmente defendendo esse sistema que vem sendo utilizado pela Justiça Federal. E aí, por outro, estamos agora com outro, né, doutor, da Justiça do Trabalho, que tem um procedimento diferenciado. E o Tribunal de Justiça que vem atuando, então, mais a nível de segunda instância, e ali tem uma grande diferença, que já inicia por aí, que na Justiça Comum se necessita aí de uma certificação digital, que ainda não se consegue proporcionar isso de pronto para todos os advogados, né? Diante do grande número de advogados que nós temos no Rio Grande do Sul. Na Justiça do Trabalho também será utilizada a obrigatoriedade da certificação digital, mas que por enquanto, até o sistema se consolidar, está sendo oportunizado, então, o processamento via senha, né? Onde o advogado vai lá e registra uma senha de acesso na distribuição, na mesma forma, na mesma linha,
como é utilizada na Justiça Federal. Então, como ordem, nós nos deparamos com o conjunto, né? E por isso que a comissão... o conjunto de singularidades. Né? Isso, né? E claro que com isso nós temos que aí... nós sabemos todos os privilégios, todos os benefícios que vamos trazer, que a própria sociedade vai ter, a própria advocacia vai ter, mas a nossa preocupação como ordem é como é que o profissional do direito, como é que realmente nós não tenhamos aí uma exclusão digital na própria classe, né? Que aí nós temos colegas que, enfim, né, como muitos colocam lá nos cursos, eu comecei com a máquina de escrever, claro, é um processo de aprimoramento que nós não podemos aí dar as costas para as novas tecnologias. Existem os que começaram com Xerox, né? Pois é. Mas então... este trabalho que realiza aqui a Justiça Federal é rigorosamente um piloto na busca dessa unidade. Com certeza. Reconhecida nacionalmente. Não, Nordir. Sim. Na verdade, eu acredito que esse seja o principal problema da virtualização dos processos, porque a lei que a lei que baliza, que é de 2006, que baliza esses processos todos, ela atribuiu aos tribunais ou aos órgãos, né, a regulamentação. Isso aí já gerou polêmica, mas não foi esse o principal problema. O problema é que, em princípio, todo tribunal está autorizado a desenvolver e administrar o seu próprio sistema. Mas eu não tenho dúvida que todos os tribunais que hoje já têm experiência e desenvolveram algum sistema, eles estão dialogando, e não é de hoje. A busca talvez seja essa, a interoperabilidade, né, entre esses sistemas aí. Esse talvez seja um grande problema de ordem técnica, mas que, como eu disse no início, eu acredito que será resolvido. De todo modo, sobre a Justiça do Trabalho, nós não temos aqui um especialista para dizer, mas ele ainda está numa fase bem inicial. Então, está operando apenas o primeiro módulo, que seria o envio das petições iniciais e o peticionamento geral, assim, no curso do processo. E ainda assim, lá chegando a petição eletrônica com os documentos digitalizados, ela é imprimida lá na Justiça do Trabalho e anexada, então, para ver que há um caminho longo ainda a ser trilhado. De todo modo, a Justiça do Trabalho também sempre foi um ramo do judiciário muito célere, né? Muito célere, tendo em vista a natureza das causas que ela aprecia. E como o doutor Tejada mencionou... E a posição inicial conciliadora, né? Principalmente na celeridade. Né? Não, a obrigatoriedade da conciliação. A oferta, são 2 momentos em cada processo, então isso faz a diferença. E muitas vezes os valores envolvidos são menores, e também a natureza dos créditos discutidos na Justiça do Trabalho, que é alimentar, que é essencial ao ser humano. Então, tudo isso leva mesmo assim, a processos que na Justiça do Trabalho, por questionamentos quanto à competência, quanto a uma série de questões, pode demorar muitos anos, né? O que ninguém deseja em ramo algum do judiciário. Mas o processo, a virtualização dos processos não vai resolver todos os problemas, obviamente. Ainda assim, com o processo, como nós o temos, com problemas, com dificuldades, com a tutela coletiva ainda enfrentando enormes dificuldades, ainda assim, a virtualização tem sido... tem resultado nesses índices que o doutor Tejada mencionou, e que a gente tem conhecimento, não é apenas na experiência aqui do Rio Grande do Sul, mas de um modo geral, o tempo de tramitação dos processos se reduz drasticamente, mantidos os recursos, que são muitos em todos os processos. Então, apenas para relatar,
no Ministério Público do Trabalho, nós também temos hoje um projeto piloto que está lá na 15ª região, Campinas, que é o inquérito civil eletrônico. Exatamente por quê? Porque nós caminhamos para um tempo em que não teremos mais como carregar processos, pastas, enfim. A ideia é que, desde a denúncia que chega ao Ministério Público do Trabalho, ela seja virtual, seja virtualizada, digitalizada, os documentos, toda a investigação se mantenha em um ambiente virtual, com todas as seguranças que a lei impõe, né? E a partir daí, o processo que porventura venha a ser gerado dessa investigação, siga essa mesma via, que é a via digital, virtual ou equivalente. Bom, há outros questionamentos sobre a própria lei, né, que a doutora não chegou a mencionar, mas há questionamentos pela própria ordem, que além dessa preocupação mencionada com a diversidade de sistemas, a própria lei tem alguns probleminhas que possivelmente venham a ser enfrentados ainda pelo Supremo Tribunal Federal. A última informação que eu tive é que não teve ainda julgamento, não teve nada. Mas as leis foram criadas para estabelecer o ordenamento, mas também para serem aperfeiçoadas. Exatamente, né? Exatamente. E todos esses pontos enfrentados e atacados pelo Conselho Federal da OAB, eles podem significar, a médio e longo prazo, um aperfeiçoamento da lei. Não há dúvida que a lei foi uma tentativa de organizar as iniciativas que já havia. Havia outras leis que autorizavam por exemplo, a lei do fax, a famosa lei do fax. Nós estamos aqui com virtualização de processos no Democracia. Tivemos esse primeiro bloco mais expositivo. Teremos um diálogo aqui entre os convidados no segundo momento do nosso programa, porque é importante o entendimento da população. Este é o objetivo do Democracia. Voltamos com o Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre virtualização de processos, a agilidade, a economia para o cidadão. Este é o resultado imediato. Adaptação, não. Estabelecimento de marcos definitivos para procedimento em outras áreas, outros setores. E, notadamente, no primeiro bloco, o telespectador pôde observar a preocupação da OAB, que é, acima de tudo, de atualização, mas também e principalmente na sua própria área, na área profissional, não, doutora? Sem dúvida. Tanto que a nossa preocupação, ela fez com que a gente criasse foi criada essa comissão no Conselho Seccional, que trata exclusivamente do processo eletrônico e peticionamento, enfim, seguindo também a linha do próprio Conselho Federal, que é de discutir com os tribunais aqui. Na verdade, a ordem para se sentindo o centro, né? A ligação com os tribunais para tratar com as diversas linguagens aí das tecnologias utilizadas. Tanto que fizemos seminários específicos com relação ao processo eletrônico, chamado já de O Futuro Está Presente, né? Que é com a Justiça Federal, com o Tribunal Regional do Trabalho e o último deles com o Tribunal de Justiça. E culminou esses seminários denominados técnicos, científicos com os tribunais, com um congresso sul-brasileiro de processo eletrônico. Esse congresso foi realizado no Tribunal de Contas, no mês de agosto,